Olá, meu nome é João Carlos Sanches e eu gravo esse vídeo aqui para apresentar o trabalho intitulado A Insustentabilidade Urbana Derivada da Baixa Densidade no Contexto da Amazônia Legal Mato-Grossense. É o caso da cidade de Sinop. Gravo por ocasião do 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana e faz parte da nossa equipe eu, João Sanches, a doutora Gisele Carignani, também da Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemat, o doutor Lindomar Pegorini Daniel, também da Unemat, assim como o aluno de especialização Jonathan Osti, aqui do nosso curso de Cidades e Construções Sustentáveis. Esse trabalho se insere inicialmente da tradição vinda após a Revolução Industrial, da questão das cidades utópicas, ainda antes da chegada do automóvel, chegando até a cidade modernista de Le Corbusier, permeando também a questão do pós-guerra, depois de 1945, principalmente nos Estados Unidos da América, onde o sprawl urbano, o espalhamento da cidade, a ida das pessoas para os subúrbios se tornou uma realidade absoluta, né? E a gente, dessa corrente histórica, a gente consegue observar uma realidade nas cidades criadas a partir da década de 1970, como forma de integração da Amazônia pelo governo militar da época, tanto do ponto de vista de colonização privada quanto pública através do INCRA. Essas cidades hoje se organizam de forma bastante rarefeita, com uma densidade muito baixa populacional. E isso, então, nos traz algumas questões da revisão bibliográfica, da importância, primeiro, de se ter uma cidade compacta, de como que isso tem se firmado, principalmente a partir da década de 1960, 70, não só com a Janice Jacobs, mas também com o Ian Gehl, mais próximo de nós, o neo-urbanismo e uma série de outras acupunturas urbanas. A gente observa que a cidade compacta tem se tornado, ou tem se vinculado, como uma preocupação, inclusive no próprio Estados Unidos da América, onde esse espalhamento ganhou notoriedade. Então, a gente foi buscar alguns autores, entre eles o Accioli e o David, mas também o De Angelis Neto aqui, e a gente chega a uma densidade média de 200 a 330 habitantes por hectare. O Accioli e o David admitem que uma densidade aceitável ou que funcionasse para a realidade brasileira seria em torno de 150 habitantes por hectare. Daí a nossa expectativa de que as cidades do norte do Mato Grosso, desse processo de colonização dentro da ditadura militar, não acompanham essa tendência, muito pelo contrário. E da observância, então, de que essa baixa densidade que se tem observado nos bairros de Sinop, novos loteamentos surgindo a cada mês ou a cada par de mês, nós temos a criação cada vez de vizinhanças mais e mais afastadas do centro da cidade, numa realidade, uma cidade de médio porte, 150 a 160 mil habitantes, que já demonstra diversas características de uma cidade insustentável, principalmente, então, em função dessa baixa densidade, do espalhamento que ela apresenta. Nós, então, selecionamos o século XXI como
período de estudo e buscamos, então, imagens de satélite a partir da ferramenta Google Earth que tivessem boa definição e que fossem tiradas em períodos com poucas nuvens, né? Então, a gente selecionou 2004, 2009, 2013, 2016 e 2020, sempre com intervalos próximos, né? Também fomos nas leis de loteamentos aprovados na Prefeitura Municipal para ver ou para observar a data de aprovação e implantação desses loteamentos e compará-los, claro, à mancha urbana que estava se apresentando nos diferentes anos, né? Fizemos também, então, toda a extração da área desses loteamentos e seus respectivos arruamentos, tabulamos esses dados, né? E, em função do referencial teórico, conseguimos, então, estabelecer uma série de relações entre a baixa densidade encontrada e problemas com relação à sustentabilidade urbana da cidade. A cidade, como eu disse, provém de um projeto de colonização privada, da colonizadora Sinop, Sociedade Incorporadora Noroeste do Paraná, que manteve, então, o nome dessa empresa, o nome da cidade se mantém até hoje. Essa, então, é a planta original, o traçado original, que está implementado, né, com poucas ou quase nenhuma alteração do que está aqui estabelecido, com exceção, então, de como que foi o entorno desse traçado original sendo ocupado ao longo dos anos. Aqui, então, a gente já tem esse traçado original em vermelho e como que a cidade se espalhou ao longo dos anos, objeto desse estudo, né, por distâncias bastante consideráveis, né, e de uma forma bem, ou por todas as direções, né? Hoje há, então, uma tendência de crescimento na direção noroeste, mas também na direção oeste, em direção ao atual aeroporto, e para o sul e leste, onde está sendo implementado um grande shopping center. Aqui mais detalhado, cada loteamento pela data, né, pelo período onde ele foi de fato implantado, aprovado e implantado, a gente observa que do ano 2004 para cá, essa tendência não diminui, novos loteamentos continuam sendo abertos, inclusive aqui em verde, né, loteamentos feitos dos anos de 2019 para cá, continuam a ser abertos de forma bastante acelerada. Com isso, a gente chega nesse primeiro gráfico que nos mostra que, então, do período de 2000 a 2004, né, então, no ano 2000, a mancha urbana ocupava cerca de 2.000 hectares, chegando ao ano de 2020, ocupando quase 7.000 hectares, perdão. Isso nos dá uma reta, né, um crescimento bastante acelerado e que nos permite também fazer, a partir da equação da reta, algumas estimativas de quanto que isso continua a crescer. Mas vejam, então, que num período de 20 anos, há um aumento da área ocupada pela cidade bastante expressivo, né? Da mesma forma, a população também cresce, mas numa taxa bastante inferior do que a gente viu no slide anterior, né? Então, a gente passa no ano 2000 de cerca de 70.000 habitantes para 2020, uma estimativa do IBGE, e isso há contestação da prefeitura,
torno de 120 a 140 mil habitantes, chegando em 2021 em torno de 150 mil habitantes, né? O que mais que se observa foi um crescimento de quase 100% da população nesse período de 20 anos, mas mesmo assim, muito inferior, né? Aqui, então, dobrou até 2009 a população, 100%, e 4 mil, né? E praticamente, em outros 10 anos, quase dobrou de novo, né? Chegando a 7 mil hectares. Então, percebam que também a gente consegue fazer, através do método de crescimento populacional aritmético, observar que esse crescimento de população vai nos levar a uma condição, até 2030, a cidade ultrapassando os 200 mil habitantes. De qualquer forma, a densidade populacional tem decrescido ao longo do tempo. Já era uma densidade muito baixa, de cerca de 33 habitantes por hectare, chegando, nos últimos anos, a estabilizar em torno de 18 habitantes por hectare. O que transforma, né, o que mostra uma tendência, né, preocupante, já que a mancha urbana continua a se expandir, novos loteamentos continuam sendo abertos, e o crescimento da população, como visto anteriormente, não segue o mesmo ritmo. A gente, então, através das pesquisas bibliográficas, admitimos uma densidade baixa de cerca de 80 habitantes por hectare e uma média ou uma densidade que seria plausível para a realidade colocada de Sinop, de 160 habitantes por hectare, mas com 18 habitantes por hectare, ainda muito longe, né, não podendo nem ser chamada de baixa, deveria até criar uma nova categoria como muito baixa, né? E a gente chega nessa estipulação aqui, uma densidade média de 160 habitantes por hectare, hoje, a área urbana ocupada com loteamentos na cidade de Sinop seria suficiente para abrigar 1.061.854 habitantes. Quer dizer, nós temos hoje em torno de 140, 150 mil habitantes, numa área extremamente espalhada, mas dotada de muita infraestrutura, praticamente toda asfaltada, e que hoje se observam problemas como uma dificuldade absoluta de implantação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto, hoje praticamente inoperante na cidade, se tornando praticamente inexequível se você tiver que levar o esgoto para as estâncias e para os loteamentos mais afastados. A questão da água não só é um problema com relação ao abastecimento e reservação, mas também com relação às inundações, já que a cidade é muito plana, com lençol freático muito aflorado e com uma área impermeabilizada bastante significativa, então os alagamentos também são constantes. A questão da iluminação pública também é um problema para você manter todas essas distâncias e essas avenidas e ruas sem ninguém morando, com muito pouca gente morando iluminadas. Hoje já há cobrança, então, de uma taxa de iluminação pública de todos os moradores, assim como uma taxa do lixo, para que esse serviço continue sendo feito nas distâncias excessivas que a gente observa, né? E a inoperância quase que total e a impossibilidade de colocação de um sistema de transporte coletivo, já que nenhuma empresa se interessa em percorrer todas as distâncias com muito poucos passageiros, né? Então, esse aqui também é um problema grave que se observa e que se inviabiliza em função da baixíssima densidade. Claro que a população, então, ela precisa recorrer a meios de transporte e gastar grande parte do seu vencimento, dos seus ordenados, com o transporte individual,
e o crescimento da frota de veículos, então, conseguimos dados de 2006 a 2020, um crescimento também bastante acelerado, chegando hoje perto de um veículo automotor por habitante. Né? Então, motos, caminhões, carros, de qualquer forma, a população, inclusive mais carente, depende praticamente ou quase que exclusivamente do transporte individual motorizado, e isso, claro, consome grande parte dos seus recursos com combustível e manutenção. Né? Aqui uma foto que ilustra os bairros mais afastados, aqui o bairro Cidade Alta, com muito poucas construções, né, mas já asfaltado, já passando o hidrante, e a população, como o caminhão de lixo não entra no bairro, os moradores precisam, então, trazer esse lixo para próximo da rodovia BR-163, né, que passa pela cidade de Sinop. Né, e o caminhão, então, passa poucas vezes por semana, muitas semanas passa apenas uma vez. É claro que a gente deixa aqui algumas recomendações ao poder público e a outros municípios que, porventura, vêm passando por esse tipo de dificuldade, de instrumentos urbanísticos disponíveis para que a gente possa, de alguma forma, buscar reverter essa situação, né, através do solo criado, né, uma lei de solo criado. Hoje isso não é operante em Sinop, a pessoa tem a condição de construir 4, 5, às vezes 6 vezes o terreno, né, então não há nenhum tipo de modificação, né, de zoneamento na cidade, de modo a incentivar o adensamento de uma determinada área em detrimento da outra. Né? Não há cobrança do IPTU progressivo no tempo, né? Quer dizer, não se faz nem a desapropriação, venda, ocupação compulsória, muito menos o IPTU progressivo no tempo, que poderia desestimular a pessoa a trabalhar com uma especulação imobiliária, e também não há a desapropriação, não há registro de desapropriação, né, montando um banco de terras até para utilização de habitação de interesse social. Hoje, os loteamentos de habitação de interesse social são também os mais distantes do centro possíveis, né? Um processo também, claro, de regulação fundiária é importante, muitas propriedades não têm o título de posse, né? Vai ser necessário um investimento público, subsídio, bastante subsidiado pelo poder público, para que o transporte público coletivo se transforme em uma realidade, e claro que um enxugamento do perímetro urbano e até mesmo uma interrupção por anos da construção, da aprovação de novos loteamentos é urgente, né, para que se evite essa baixa densidade continue na cidade. Então, se torna fundamental uma revisão do arcabouço legal, deixando aqui a informação de que o plano diretor da cidade, do município, é de 2006, né, estando totalmente defasado. Para fechar, então, a gente deixa aqui um pensamento de Yangel, né, se uma pessoa anda 1 quilômetro de bicicleta por dia, ela economiza 35 centavos de dólar no sistema de saúde. E se ela anda 1 quilômetro de carro, ela custa 14 para a sociedade. O que se observa hoje na cidade de Sinop é um custo para a sociedade imenso, através da especulação imobiliária, para ofertar serviços urbanos de infraestrutura, mas também um impacto gigantesco na saúde pública, pelo sedentarismo da população, mas também pelos acidentes de trânsito envolvendo principalmente motocicletas, já que essa frota vem aumentando a cada dia. Né? Então, problemas que foram considerados e que agora, com esse trabalho, é possível elucidar e evidenciar a necessidade de que isso seja resolvido, né? Enfrentar, de fato, a especulação imobiliária na cidade, proporcionar um maior adensamento, né, desse núcleo urbano, né,
Observar que os vazios urbanos têm custos para a coletividade e que isso deve ser reposto, deve ser compensado aos cofres públicos, assim como preconiza o Estatuto da Cidade, né? É possível adotar modos de uma cidade mais sustentável e que o fato dela estar sendo muito espalhada hoje e de ter essa baixíssima densidade a torna insustentável, né? É necessário limitar, então, o crescimento, aprovação e construção de novos loteamentos e, claro, então, rever todo o arcabouço legal que foi, ou que está vigente, que é ultrapassado e pouco efetivo, né? Aqui, algumas referências bibliográficas que foram utilizados neste trabalho. Eu agradeço a atenção, em nome da equipe toda. Muito obrigado. Até logo.